agradecer a fala dos nossos queridos vereadores que aqui estiveram nessa tribuna, mas eu venho a essa casa com um motivo extremamente humano e extremamente relevante quando nós estamos falando que pude estar representando a Câmara Municipal de Curitiba e participando na construção do Plano Nacional de Direitos Humanos. Quando nós estamos falando em direitos humanos, e gostaria muito, especial, de referir o discurso do vereador Ticarelli, nós estamos falando que nós precisamos de uma construção. E quando nós falamos de uma construção, nós precisamos necessariamente trazer a uma discussão aberta, precisamos necessariamente ouvir o que o outro está falando, e mais do que isso, nós precisamos entender o que o discurso do outro está falando. Eu gostaria de sinalizar a ação da professora Josete junto aos direitos humanos, e gostaria especialmente de dizer do fato que aconteceu na semana passada, onde nós tivemos aqui cidadãos na nossa cidade trazendo e delatando questões de violência. Nós precisamos entender que é de extrema urgência a análise, mas principalmente a providência dessa casa. E me faz entender, vereador Ticarelli, que mais do que tratar uma causa dos travestis à noite, nós precisamos olhar a noite de Curitiba de uma maneira um pouco diferente. Nós temos muitos jovens nas ruas trocados, nas casas noturnas, e lamentavelmente isso não é trazido à casa, isso não é trazido à discussão. E quando nós estamos falando de uma discussão de direitos humanos, nós estamos falando do básico, de garantir a dignidade, de garantir a humanidade. E me permitam aqui dizer, enquanto pessoa que professa fé e crê realmente em eixos de fé e de paz, que antes de um discurso fundamentalista nós precisamos de um discurso de paz e de um discurso de proteção ao ser humano. Nós somos mais do que cidadãos, mas nós somos representantes da população. E por isso jamais poderemos fomentar um discurso de guerra. E mais do que isso, quando nós falamos de direitos humanos, e aqui quero agradecer toda a coordenadoria do Executivo que nos ajudou a construir durante o ano todo o mecanismo de direitos humanos. Pasmem, senhores, não existia na cidade um mecanismo de direitos humanos tratando de minorias, e nós estamos agora em um grande momento, e isso faz toda a diferença. Mais do que isso, quando participando, senhor presidente, da construção do Plano Nacional de Direitos Humanos, pudemos colocar o eixo da família. E aqui vale a pena dizer que era um eixo que até então não estava sendo discutido. E tenho sim muita felicidade em dizer que Curitiba está contribuindo não só para a construção familiar na nossa cidade, que é uma cidade exemplo de civilidade, mas sobretudo, Curitiba está contribuindo na referência familiar da nossa nação. Eu tenho consciência que nós precisamos lembrar que direitos humanos, pastor Vladimir, começa na família. Direitos humanos começa quando o pai e a mãe ensinam que o outro tem que ser respeitado. E quando nós estamos falando, vereador de família, nós lembramos que o próprio Rui Barbosa disse: família é a célula máter da sociedade. Vereador Toninho, eu fico pensando o que seríamos de nós se não tivéssemos a estrutura da família. E o que seria de cada vereador se não tivesse esse registro? Nós precisamos entender, sim, vereador Ticarelli, e agradeço a sua atenção com relação aos direitos humanos. Nós precisamos defender, sim, as nossas crianças, mas mais do que isso, nós precisamos defender a referência. Vereador Manfron, não podemos perder a referência que temos na sociedade. E alguém vai dizer: essa discussão é impossível, essa discussão não faz sentido algum. Mas nós entendemos que se trabalharmos com seriedade, com verdade, com sinceridade, nós poderemos garantir a cada cidadão, a cada pessoa que habita na nossa cidade, um direito real de ser humano. O meu apelo nessa manhã é que essa casa se humanize,
que essa casa sinta a diferença do seu próximo e possa trabalhar em favor realmente da cidade e da população. E termino lembrando que nessa participação tivemos mais de 200 pessoas. Acessaram 8 regionais, pedindo a implementação do eixo família em direitos humanos. Nós podemos melhorar o trabalho, nós podemos crescer, mas sobretudo, nós podemos lembrar que a Declaração Universal de Direitos Humanos declara que a família deve ser protegida pelo governo. Nós temos a incumbência e a missão, para concluir, a incumbência e a missão de construir algo que até então era impossível por conta do preconceito. E termino com as palavras de Martin Luther King, que diz: tudo é impossível até que aconteça. Curitiba terá direitos humanos, paz e dignidade. Muito obrigado, bom dia.